Meninas, é uma honra estar aqui com vocês nessa tarde, nessa noite, né? E hoje nós vamos falar sobre beleza, né? Equipadas da verdadeira beleza. Eu queria que alguém que se sentir à vontade me contasse se acha a beleza importante. Queria ver com vocês se vocês acham isso. Se alguém quiser falar. Ninguém quer falar, gente. Ninguém acha beleza importante, será? Vou falar, amiga, para te ajudar. Acho a beleza importante, que ela abre caminhos, abre portas, né? Assim que as pessoas assim atraem umas às outras, né? A gente seria inocente dizer que o meu marido, o que ele viu em mim primeiro, antes dele ouvir a minha voz? Alguma coisa despertou a atenção dele. Também. Então, eu acho que cuidar um pouquinho da beleza ajuda. Vou falar mais porque é você que vai falar hoje. Mas é sempre bom te ouvir. Com certeza, gente, beleza é algo muito importante. A beleza ela é essencial para Deus. Na verdade, a beleza é a essência de Deus, porque Deus é lindo, não é? A gente até canta na música, né? Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou. Ele é lindo. E tudo que Deus faz é lindo, tudo que Deus faz é belo. Então, com certeza, a beleza é essencial porque ela é essência de Deus, né? E às vezes a gente tem esse pensamento assim de olhar para outras mulheres, né? De achar todo mundo lindo, incrível, bem-sucedido, mas às vezes quando a gente olha para a gente, e quando eu falo isso eu me incluo, a gente não se vê desse jeito, não se vê como obra-prima do Senhor. A gente, às vezes, tem dia que a gente se acha um lixo, na verdade. E é verdade que muitas vezes nós carregamos alguns lixos dentro da gente, né? Como, por exemplo, a orfandade, o perdão que a gente não quer dar de jeito nenhum para liberar a pessoa, mas na verdade nós é quem estamos presas nesse perdão não dado, a lascívia, a inveja, a luxúria, a baixa autoestima que tanto atinge muitas mulheres, assim como a autoestima, né? A falta de higiene, às vezes, a preguiça, a culpa, são alguns lixos, né? Que a gente precisa se livrar deles. E isso, acredite, isso impacta negativamente na nossa aparência, no nosso semblante, né? Então, a gente precisa se livrar dessas coisas. Se você pensar em imaginar alguém carregando uma caixa pesada, a gente faz uma cara feinha, não faz? A gente faz uma cara assim daquele esforço, né, de estar carregando aquele peso. E com a alma é a mesma coisa. Isso transparece na gente. Então a gente precisa se enxergar o que nós somos. Nós somos criação divina. Assim como a natureza, o sol, a lua, nós também somos criação de Deus. Cada uma com a sua característica, cada uma com o seu jeitinho, mas todas, sem exceção, com a mesma essência. A mesma essência. Nós temos a mesma essência porque nós somos filhos do Senhor. E quando a gente fala de beleza física aqui, né, a gente está falando de beleza física e beleza da alma. Por quê? Porque uma depende da outra. Gente, às vezes a gente vê mulheres assim maravilhosas, lindas, né? Principalmente na foto, né? Mas quando abrem a boca, são mulheres sem luz, né? Seja, a gente já viu, já conheceu gente assim, mulheres lindas fisicamente, mas sem brilho nenhum, sem amor, sem educação, sem empatia. Então, equilíbrio e sabedoria são fundamentais em tudo, inclusive na beleza. Deus criou Eva, não criou? Deus criou tudo e no final ele criou quem? Eva. Eva foi tipo assim, a coroa da criação. Fez Eva bonita, auxiliadora. Você imagina a Eva feia? Cada uma de nós aqui vai imaginar
né, no seu íntimo, Eva cada uma vai imaginar de um jeito. Porém, todas nós nunca vamos imaginar Eva feia, né? Por quê? Porque Deus fez Eva de uma forma bela, não só a forma, mas como um espírito belo, né? É isso que Deus faz, e é disso que nós estamos falando aqui nessa noite, né? Não estou falando do padrão, quando a gente fala de beleza, não estou falando pelo padrão que o mundo, imposto pelo mundo, né? Principalmente aí o digital, que é Photoshop, é filtro para tudo que é lado, e são raras as mulheres que conseguem chegar, vamos dizer assim, nesse patamar, nesse nível, né? O mundo, na verdade, ele quer nos escravizar, porque sempre precisa de mais um creme, de mais um tratamento, de mais uma cirurgia, não pode ter estria, não pode ter celulite, por aí vai. E não é dessa mulher, dessa utopia que nós estamos falando aqui de beleza física. Muito pelo contrário, né? O equilíbrio ele é tão importante, então nós estamos falando de mulheres reais, onde eu preciso alimentar, né, e cuidar do corpo e da alma. Então, não adianta eu só cuidar do corpo e não cuidar da alma e vice-versa. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos cuidar dele da maneira correta, alimentando, né? Da maneira correta. E a gente, a beleza, ela tem algo assim, como a Vanessa falou ali no início, antes do Moisés a conhecê-la, teve algo na Vanessa que chamou a atenção do Moisés. E nós somos assim, né? A beleza, os olhos da gente ressaltam, brilham quando a gente vê algo bonito. Quando a gente vê a natureza, o céu, o mar, as montanhas, nós contemplamos essas maravilhas do Senhor e contemplamos também as belezas dos homens e das mulheres. Não é bom a gente ver um homem bem tratado, o nosso marido bem cuidado, bonito, é bom. E as mulheres também, a gente olha as mulheres e a gente admira, acha bonito, né? E é engraçado quando a gente fala de essência, que a gente fala do homem, né? Quando a gente olha para a essência do homem, a essência do homem é a ação, né? A gente admira quando o homem nosso marido está trabalhando, está ali guerreando. Essa é a beleza do homem, né? É a força em ação. E das mulheres, o que é? Qual é a nossa essência? O que faz a gente contemplar, né, a essência da mulher? É o conjunto da aparência e da alma. A mulher, quando ela, vamos dizer assim, quando ela trabalha muito em excesso, quando ela rouba o lugar que não é dela, quando ela trabalha em excesso, quando ela quer ser a provedora, a sacerdote do lar, ela acaba perdendo um pouco da essência, sabe? Daquela delicadeza, do que ela foi feita para ser. Então, o excesso atrapalha isso. Então, a gente quer contemplar a beleza da mulher do que nós fomos, de fato, feitas para ter e ser, que é a beleza física e a beleza da alma, né? O homem, ele... Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. A mulher, ela é como o Espírito Santo. Deus é a divina trindade e o papel do homem é o provedor, né? É a luta, é a força, é o que apresenta Deus numa família. Então, nós contemplamos esse homem pela força. Essa é a grande beleza do homem. E nós, mulheres, somos nós quem apresentamos o Espírito Santo. Por quê? Somos nós quem auxiliamos, nós que temos uma sensibilidade maior. É a gente que dá o colo, não é? Que acolhe, que consola. Então, nós somos mais a sensibilidade, a emoção. Essa é a nossa beleza. E a beleza de Deus nos atrai, não é verdade? A beleza, ela alimenta, ela consola, ela dá vida. Ela dá vida. E nesse período que a gente está passando de isolamento, o que nós fizemos? A gente viu no feed aqui, no Instagram, de várias mulheres. Você deve ter prestado atenção que nesse período de isolamento, muitas mulheres fizeram mesa posta. Você reparou isso? Fez um bolo mais incrementado, não foi?
mais, né, bem elaborado, com mais amor. Outras fizeram o quê? Compraram mais um vasinho de planta para casa, né, Vanessa? Muitas fizeram isso, mas por que a gente fez isso? Porque os nossos olhos se agradam da beleza, nós quisemos embelezar a nossa casa, né, oferecer isso para a nossa família, e foi um carinho, um amor muito especial. Por isso a beleza é tão fundamental, gente, a beleza é fundamental, né? E para a gente entender um pouco disso que eu estou falando, de beleza, de corpo, alma, enfim, nós vamos falar hoje sobre Esther. Eu até convido você depois a ler todo o livro de Esther, são 10 capítulos, não é muita coisa, e é uma história linda, mas hoje nós vamos ler aqui o capítulo 2, nós vamos ler o capítulo 2 todinho. Então, se você está com a Bíblia pertinho de você, abra aí no capítulo 2, a minha versão é a King James, mas você pode ler aí na sua versão também. Vamos lá. Algum tempo mais tarde, quando a indignação do rei Assuero, Xerxes, havia passado, ele se lembrou de Vaste e de tudo o que havia ocorrido, inclusive do que ele próprio havia decretado a respeito dela e de sua punição. Para você que não conhece essa história, Vaste era a esposa do rei Xerxes, tá? E ela descumpriu um decreto, então ela foi abandonada, excluída do castelo, do palácio. Vamos lá para o versículo 2. Então, os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse em todo o reino belas jovens virgens para o rei. Naquela época, meninas, era a cultura, né? Então, todas as meninas virgens, elas não é que elas queriam lá ia se quisesse, não. Tinha que ir lá para passar por essa... eles iam escolher as mais belas e aí separariam essas, e todas essas mulheres fariam parte do harém do rei Xerxes, cultura da época, né? E então vamos lá para o capítulo 3. E que o rei nomeasse oficiais em todas as províncias do reino com a missão de trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Sussã. Ali permaneceriam sob a tutela de Regai, o oficial responsável pelo harém, a casa das mulheres, onde deveriam receber um tratamento completo de beleza. Olha aí. A moça que mais agradasse aos olhos do rei seria conduzida à posição de rainha e ocuparia lugar que fora de Vaste. Essa proposta muito agradou ao rei e ele determinou que se colocasse essa ideia em execução. Entremente, nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai ben Jair, Mardoqueu, filho de Jair, neto de Shime, Simei e bisneto de Quis, vivia na cidade de Sussã. Ele havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre todos os que foram presos e conduzidos ao cativeiro, juntamente com Jeconias, Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu era pai de criação de sua prima Radassa, também conhecida como Esther, em persa, pois ela não tinha pai nem mãe. Esther era uma moça muito bonita e atraente, e Mardoqueu a havia trazido para sua casa depois da morte de seus pais, e a tratava com todo carinho como filha. Assim que a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas jovens virgens foram conduzidas para a cidade de Sussã e confiadas a Regai. Esther também foi levada para o palácio do rei e colocada sob os cuidados de Regai, responsável pela casa das mulheres. E Esther agradou sobremaneira os olhos do rei, pelo que ele decidiu favorecê-la. E logo mandou que se lhe providenciasse um completo tratamento de beleza e alimentação especial, além de 7 moças escolhidas do palácio do rei que passaram a servi-la.
Então Xerxes transferiu Ester com suas servas para o melhor aposento do harém. Contudo, Ester não havia revelado a qual povo e família pertencia, pois Mardoqueu a havia proibido de falar sobre o assunto. Todos os dias, Mardoqueu passava diante do pátio da casa das mulheres, o harém, para saber notícias de Ester, se ela estava bem e tudo quanto lhe acontecia. Que graça, né? Que cuidado desse homem para com a filha adotiva, né? Em chegando o momento de cada moça vir se apresentar diante do rei Xerxes, depois de tratada de acordo com todas as prescrições de boa alimentação, e prestem atenção, e embelezamento para as mulheres do harém, cuja duração média era 12 meses, 6 meses com óleos de mirras e 6 meses com perfumes e cosméticos. Gente, 1 ano se tratando. E às vezes a gente tem preguiça de tirar 5 minutinhos para passar um creme no corpo, né? Ó, preste atenção nisso. Então a moça era encaminhada à presença de Xerxes e recebia tudo o que desejasse levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. Ao pôr do sol, a moça era conduzida ao palácio e de manhã retornava para uma outra ala do harém, que ficava sob os cuidados de Sasgás, oficial do rei responsável pela proteção e supervisão das concubinas. E a moça não voltava mais ao rei, a não ser que ele se agradasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Quando chegou, portanto, a vez de Hadassabate Avirrail, Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, o oficial responsável pela casa das mulheres, lhe havia sugerido. Ester causava boa impressão logo à primeira vista a todos a quem era apresentada. Então, ela foi encaminhada à presença do rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tevet, entre dezembro e janeiro, no 7º ano do seu governo. E o rei se apaixonou por Ester e a amou mais do que todas as outras do seu harém. E ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso, ele decidiu colocar sobre a cabeça de Ester a coroa real da Pérsia e a constituiu rainha em lugar de Vaste. Em seguida, o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos que serviam em homenagem a Ester. Determinou que este fosse um dia de celebração, livre de qualquer trabalho, e promulgou um indulto geral em todas as províncias e presenteou a muita gente como expressão da sua felicidade e generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Ester havia mantido segredo sobre sua origem, sua família e sua nação, em obediência ao pedido de Mardoqueu, pois continuava submissa às ordens dele, da mesma maneira como agia quando ainda estava sob sua tutela. Certo dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, como de costume, Bigtã e Teres, 2 oficiais do rei, que guardavam a entrada, estavam falando alto, indignados, e tramavam uma maneira de tirar a vida do rei Xerxes. Ao tomar conhecimento de tal conspiração, Mardoqueu contou sobre o plano de assassinato dos oficiais à rainha Ester, e ela contou imediatamente tudo ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e apurada a verdade e as responsabilidades, os 2 conspiradores foram enviados à forca, onde também foram empalados, ou seja, eles foram enforcados, né? Queridas, Ester era uma jovem muito bonita, delicada, gentil e foi escolhida entre as virgens, né? Foi coroada rainha.
Porém, logo depois que ela foi coroada rainha, houve uma grande perseguição aos hebreus, ao povo de Deus, né? E por causa de Esther, por isso que eu fiz questão de ler todo o capítulo 2, para que você entendesse como funcionavam as coisas lá, né? Tanto na parte de beleza, como na parte de sabedoria. Então, por causa de Esther, por causa do seu coração inclinado a Deus, o povo de Deus não foi exterminado. Eu vou resumir mais ou menos aqui para vocês o que aconteceu. Ramã era um oficial ilustre, era, vamos dizer assim, de maior patente, né, lá no reino do rei Xerxes. E ele era inimigo dos judeus. Ele odiava os judeus e o rei Xerxes deu, assim, vamos dizer, uma carta branca para ele, porque ele fazia ali, né, a parte da segurança, né, era quem lutava, guerreava, tinha a tropa ali a seu favor. Então, era ele quem mandava e desmandava ali na área da segurança. Então, ele armou um complô contra os judeus, mas o rei Xerxes não sabia disso. E ele queria exterminar, então, o povo hebreu todo, inclusive mulheres e homens, mulheres e crianças. E aí, quem seria exterminada? A rainha Esther. Mardoqueu, que é primo de Esther, gente, Mardoqueu sabia de tudo, ficou sabendo, e então, quando ele ficou sabendo dessa trama de Ramã, ele rasgou suas vestes, se cobriu de cinzas e se vestiu de pano de saco, ficou na frente do palácio, como era de costume naquela época, quando a pessoa estava, né, desesperada e tal, tinha algo ruim acontecendo, era isso que eles faziam. E aí, o que ele fez? Ele foi para frente do palácio e manda chamar a rainha Esther. E do jeito que ele estava vestido, ele não poderia entrar no palácio. E Esther ficou sabendo só da maneira que ele estava vestido, né, como ele estava, e falou, meu Deus, como isso? Então, vou separar roupas aqui para ele se vestir adequadamente. E aí mandou as roupas para ele. Olha como a mulher é, né? A mulher, ela pensa nesse cuidado, né, de estar bem vestida, de estar vestida adequadamente. Foi isso que Esther fez com ele. Mas Mardoqueu não aceitou as roupas, não quis se vestir. E aí revelou todo o plano de Ramã, né, para a rainha Esther. E aí lá no capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim, imediatamente mandou adverti-la. Falou assim para ela, não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. E aí, meninas, o que Esther fez? Esther mostra toda a sua beleza de coração, né? E o que ela faz? Ela manda todos os judeus a orarem e jejuarem por 7 dias, junto com ela, né? Para que ela conseguisse convencer o rei Xerxes a intervir nessa situação, né? E aí Esther prepara depois desse tempo de jejum e oração, ela prepara um banquete para o rei Xerxes e para Ramã. E ali Esther conta sobre ela, sobre seu povo, sobre sua família e também conta o que Ramã planejava contra o seu povo, o povo judeu. E o rei Xerxes ficou cheio de ódio, ficou indignado, e o que ele fez? Ele manda matar Ramã, protegendo, né, salvando assim Esther e todo o seu povo, para a glória de Deus. Meninas, percebam a verdadeira beleza. Ela, no primeiro momento, Esther, no primeiro momento, chamou a atenção pela beleza física, como diz o texto, ela era bonita e atraente. Mas Esther tinha algo mais. Você imagina num harém várias e várias mulheres lindas, porque as que estavam ali no harém foram as que passaram pelo crivo, né?
E todas eram muito bonitas, mas ela não era só bonita e atraente, ela tinha algo mais. Ela tinha Deus no coração dela, né? E ali ela foi extremamente sábia ao planejar a maneira como que se conduziria ao rei para reverter toda essa situação, né? E isso que quer dizer o quê? Ela tinha intimidade com Deus. Ela foi obediente. Ela foi obediente a Deus. E essa é a verdadeira essência, né? Que nós estamos falando aqui. A beleza física e a beleza da alma. Então, o amor, o equilíbrio, a inteligência, o coração inclinado, a intimidade com Deus, a obediência, nos faz mulheres verdadeiramente belas e virtuosas. Nós precisamos ser intencionais em tudo que fazemos e sentimos, sabe? O controle das emoções, nós precisamos ser intencionais com tudo. E a beleza do corpo, ela não sobrepõe a da alma, mas quando usada juntas, né, quando de maneira com sinergia, aí sim, usada da maneira correta, essa beleza, ela é a essência de Deus. Mais uma vez eu ressalto aqui que eu não estou falando dos padrões estéticos, mas estamos falando da beleza simples e pura, sabe? De se amar, de se cuidar. Nós temos um propósito, nós temos uma missão, uma identidade em Cristo, sabe? Uma noiva Jesus, uma noiva adornada que manifesta os sinais do Senhor, ela é cheia do Espírito Santo, ela brilha a luz de Cristo. Por onde quer que ela vá, ela transforma os ambientes. E a beleza de fora e de dentro traz isso para o reino de Deus, sabe? Então, nós precisamos cuidar do nosso alicerce. E qual é o nosso alicerce? Primeiro de tudo, o nosso alicerce é o nosso relacionamento com Deus, sabe? Nós estamos aqui, não é só para ser, assim, uma admiradora do Evangelho. Não. Você é convidada a ser parte, nós somos parte, sabe? A gente é chamada para ser o que nós nascemos para de fato ser. Uma filha amada, uma mulher valorosa, a mulher que auxilia, que edifica, que instrui. Nós somos princesas do Senhor. Deus te desenhou. Mas, queridas, cabe a você cuidar de si mesma. Cabe a você orar, ter intimidade com Deus, andar com as pessoas que amam mais a Deus do que a si mesma. Andar com quem te instrui na palavra. Para ter sabedoria, discernimento, evolução, é preciso ter disciplina. Você já parou para prestar atenção nisso? A gente precisa ter disciplina, a gente precisa jejuar e orar. Então, mulher, o que eu quero falar com você hoje, nessa noite, assim, de verdade, de todo o meu coração, para de olhar para o espelho e não gostar do que vê. Para de lamentar, para de se achar inferior, sabe, ou superior demais, sabe, se achar a última bolacha do pacote. E quando deita no travesseiro, sabe, tem um vazio que é só Deus quem preenche. Levante-se em prol do reino de Deus em você. Sabe? Tome seu lugar, lute as suas guerras. Tem camisetas aí que às vezes umas meninas usam, lute como uma garota, e eu falo para você, lute como uma mulher de Deus. Não tem como a gente vencer lutas, vencer guerras, se a gente não se posiciona, se a gente não luta da maneira correta. E lutar da maneira correta é lutar com o Senhor dos Exércitos.
Eu não sei se você parou anteriormente a esse texto que a gente leu, se você tinha prestado atenção que a Bíblia nos fala de cuidado do corpo, da alimentação, gente, de cosméticos. É para a gente usar, sim, é para a gente cuidar do nosso corpo, sim, de maneira sábia, não a maneira surreal, como eu falei, de uma utopia. Gente, teve uma época que eu... Bom, eu ainda não gosto da minha barriga, mas eu aprendi que eu não sou a minha barriga, sabe? Eu tenho outros atributos. E eu não gostava tanto, assim, mas me incomodava tanto a minha barriga que eu decidi fazer uma abdominoplastia. E meu marido totalmente contra, o Gerson era contra. E aí eu, né, querendo ser dona de mim, falei, não, vou fazer. E aí, na primeira vez não deu certo, deu errado. E aí, na segunda vez também deu errado. E aí, Deus falou assim comigo, não é para você fazer. E aí eu, poxa, mas assim, já juntei uma graninha, já me programei, já fiz tudo. Não é para você fazer. E aí, eu, bobinha, ainda perguntando para Deus. Eu não precisava perguntar para Deus. Ele é meu pai. Se ele mandou, eu tenho que obedecer. Pai e mãe, né? Assim, às vezes a gente não justifica, né? Tudo para os nossos filhos, porque o porquê do não, o porquê do sim, o porquê disso, o porquê daquilo. Mas eu me conscientizei e vi que não era para mim, né? E não fiz. E não fiz. Então eu tenho que perder minha barriga aí, cuidar da minha barriga de outra maneira. Mas eu aprendi que eu não sou só aquilo. Eu tenho outras coisas que eu posso realçar em mim, sabe? E que vão me deixar feliz, que vai atrair meu marido, porque a gente também precisa disso, não é verdade? Então, eu convido você a assumir a sua responsabilidade, sabe? E se amar, se cuidar, se encher do Espírito Santo, cuidar do teu corpo, da mente, alimentar a alma. A palavra de Deus, em Provérbios 15:13, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto. Queridas, é verdade. É verdade, quando a gente, sabe, se enche do Espírito Santo, quando a gente está feliz em Jesus, o nosso semblante muda. Não é verdade? A gente acorda disposta, a gente acorda com um sorriso, com um olhar diferente. Então, se equipe verdadeiramente, espiritualmente, gere amor em você e por você. Se transforme na sua melhor versão, sabe? Tira a trave dos seus olhos e veja a beleza que há em você. E apenas realce. Eu, às vezes, eu mudo, eu brinco com meu marido que para ele não enjoar, né? Eu brinco que a cada ano eu mudo. Já tive loira, já tive com muitas luzes, poucas luzes, já tive com cabelo preto, castanho, vermelho, claro, vermelho escuro. Eu vou mudando porque eu tento realçar, não porque eu sou insatisfeita com tudo, não, mas sabe, se eu enjoei daquilo, se aquilo não está me satisfazendo mais naquele momento, o meu corpo, a mim, eu busco melhorar a minha versão. Eu quero ter a minha melhor versão. Então, não diga para você, sabe, que não é para você, que essa palavra não é para você. Mulheres, gente, nós somos assim um ser muito insatisfeitos conosco. Não é verdade? Eu tenho certeza que muitas de nós aqui, eu arrisco até dizer que todos, em algum momento da vida se achou assim, fraquinha, sabe? Sempre olha para outra e acha a outra linda e a nossa grama nunca está verde o suficiente. Nunca está bom. Queridas, preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós levamos a imagem de Deus. Então, todas nós temos uma beleza a revelar. Todas nós. Lá no livro Em Busca da Alma Feminina, tem uma frase do John e da Stacy que diz assim:
há um esplendor escondido em seu coração, do qual o mundo desesperadamente precisa. Você tem alguma dúvida disso? Que tem algo, um esplendor dentro de você, que esse esplendor, quando ele é revelado, gente, gera uma beleza na gente, que ele muda ao redor. As pessoas que estão ao nosso redor precisam desesperadamente dessa beleza que só nós, mulheres, cada uma de nós, revela. Então, eu convido você, hoje, a partir de hoje, a olhar para você de uma maneira muito especial, porque você é criação do Senhor. Deus te desenhou. Às vezes a gente canta para as nossas filhas, né? E fala isso para elas, mas não olha para a gente da mesma maneira. Olhe para você, olhe para os seus olhos, para o seu sorriso, para o seu cabelo, para as suas mãos. Você foi desenhada, cada detalhe do seu corpo, do seu rosto, da sua identidade em Cristo foi desenhada para o Senhor. Então você é muito especial, mas você precisa enxergar isso e cuidar do seu corpo e da sua alma, para que toda a sua beleza, todo o seu esplendor seja revelado em Cristo Jesus. Amém? Amém, queridas? Gente, eu estava falando o tempo todo sem a minha imagem. Não, sumiu agora. Ai, que susto! Eu vi agora, levei até um susto, gente. Falei, como é que eu estou falando sem olhar? Eu estou aqui olhando porque eu estava com a tela minimizada. Meu Deus, que susto. Meninas, eu espero que essa palavra tenha mexido no seu coração. Porque assim como eu falei para vocês, eu pego essa palavra para mim. Porque realmente nós temos grandes desafios, às vezes, de nos aceitar como nós somos, de não enxergar como nossa alma é grande, muitas vezes, como a gente transforma os ambientes. E é preciso cuidar, transformar. E eu quero que eu busco isso, me amar cada vez mais e não enxergar os meus defeitos, as minhas cicatrizes, sabe? Que às vezes me incomodam. E é isso que eu quero passar para vocês, que vocês enxerguem em vocês toda a beleza que vocês têm, porque todas nós somos lindas. Às vezes a gente só precisa, né, de ter um cuidado maior com a gente, tanto com o nosso corpo, como para a nossa alma, a nível de beleza, de saúde física e espiritual. Vocês acreditam nisso? Pode abrir o microfone se vocês quiserem. Tem aqui as palavras. O povo está falando aqui no chat. E é isso que eu espero para vocês. Que vocês se sintam de verdade amadas, porque o Senhor ama vocês do jeito que vocês são. E a gente precisa se empoderar na palavra do Senhor. É isso que eu desejo para vocês e que a partir de hoje a gente consiga se amar e se enxergar como nós somos e para que fomos criadas para ser.